Um número pode parecer frio, mas quando esse número representa crianças, é mais ainda. O sofrimento persistente de quase 4 em cada 10 meninas e meninos moçambicanos com menos de 5 anos, ele deixa de ser apenas estatística e se torna um sinal de alerta para uma tragédia humanitária em marcha. Um recente estudo revela que 38% das crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crônica, uma condição devastadora que compromete de forma profunda e duradoura o crescimento físico, o desenvolvimento cognitivo e a saúde geral e até mesmo a esperança de um futuro produtivo. E esse dado, por mais que cause choque, não é novo. O problema tem se arrastado há anos, naturalizado na paisagem das comunidades mais pobres. E agora, mais do que nunca, exige ações urgentes e firmes por parte do Estado, da sociedade civil e da comunidade internacional. A desnutrição crônica não se manifesta da noite para o dia. É um processo silencioso e persistente que mina o corpo da criança desde os primeiros meses de vida, muitas vezes desde o ventre materno. Essa condição é causada principalmente pela falta prolongada de alimentos ricos em nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas e minerais necessários para que o corpo cresça de forma saudável. Enquanto a barriga pode até parecer cheia com alimentos como farinha de milho, mandioca ou arroz branco, o organismo está em colapso, implorando por ferro, zinco, cálcio e vitamina A, proteínas complexas, e não encontra. O resultado disso são crianças com baixa estatura para a sua idade, aparência frágil, ossos frágeis, sistema imunológico debilitado e menor capacidade de concentração, aprendizado e memória. E os efeitos não param por aí. A desnutrição compromete diretamente o desempenho escolar, aumentando a propensão a infecções, reduz a capacidade de trabalhar na vida adulta e, em última instância, contribui para o ciclo intergeracional da pobreza. Crianças desnutridas tendem a tornar-se adultos menos produtivos, com menores rendimentos e maior dependência de serviços públicos, perpetuando o quadro de vulnerabilidade socioeconômica que já aflige milhões de famílias moçambicanas. Os dados mostram que as regiões mais afetadas coincidem com as zonas de maior vulnerabilidade social, menor acesso a serviços de saúde, educação e água potável, e onde os índices de desenvolvimento humano são mais baixos. Províncias como Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia enfrentam desafios históricos no combate à insegurança alimentar e na promoção de práticas adequadas de cuidado infantil. Nestes locais, a desnutrição é mais do que um problema alimentar, é o retrato de um sistema inteiro que falha com as crianças. A agricultura não garante diversidade do alimento. Falha quando os pais não têm renda suficiente para comprar frutas, legumes, carne ou leite. Falha quando as mães não recebem orientação sobre como amamentar corretamente ou preparar alimentos balanceados. Falha quando o Estado não assegura programas de nutrição consistente nas escolas, nos centros de saúde e nas comunidades. Moçambique é um país jovem. Mais da metade da população tem menos de 18 anos. Isso significa que o futuro do país está literalmente nos ombros das crianças de hoje. E se quase 40% delas estão a crescer com corpos frágeis, cérebros subdesenvolvidos e baixa imunidade, então o país inteiro está em risco de estagnar, adoecer e retroceder. Não se trata apenas de uma questão de saúde pública, mas de segurança nacional e desenvolvimento econômico. Um povo malnutrido é menos produtivo, mais propenso à doença, menos resiliente às mudanças climáticas, menos preparado para inovar e menos competitivo num mundo cada vez mais globalizado e exigente. No cenário em que os países mais desenvolvidos investem bilhões para potencializar o capital humano, desde a nutrição infantil até o ensino superior, Moçambique não pode se dar ao luxo de continuar a ignorar uma emergência
emergência que, se não for controlado, transformará seu maior recurso, as pessoas, em sua maior fraqueza. Apesar de alguns avanços nos últimos anos, como a implementação de programas de suplementação nutricional, campanhas de amamentação exclusiva até os 6 meses e parcerias com ONGs internacionais, os esforços ainda são insuficientes. A cobertura dos programas não alcança todas as províncias, os orçamentos públicos são limitados e há uma falta de integração entre as áreas de saúde, educação, agricultura e proteção social. Além disso, as mudanças climáticas agravam a insegurança alimentar, com secas prolongadas, ciclones mais frequentes e colheitas perdidas. As mulheres principais responsáveis pela alimentação infantil muitas vezes não têm acesso à educação básica ou à autonomia financeira para garantir refeições diversificadas e equilibradas. Faltam políticas robustas, interligadas, sustentáveis e, acima de tudo, falta vontade política real para tomar a luta contra a desnutrição uma prioridade nacional e não apenas uma estatística em relatórios anuais. A pergunta que o país precisa encarar em sociedade é: que tipo de sociedade queremos construir? Uma onde quase metade das crianças carrega o peso da fome invisível desde a primeira infância? Ou uma sociedade que reconhece que investir em nutrição não é caridade, é estratégia de desenvolvimento? Erradicar a desnutrição crônica em Moçambique não é impossível, requer um pacto nacional que una todos os setores, governos, ONGs, empresas privadas, comunidades, imprensa e cidadão comum. Requer educação, campanhas massivas, assistência técnica aos pequenos agricultores, melhoria das cadeias de abastecimento alimentar, fortalecimento dos centros de saúde, empoderamento das mães e acesso à informação de qualidade. E mais do que tudo, requer indignação coletiva, indignação diante da ideia de que 38% das nossas crianças estão a crescer sem forças, sem estímulo, sem futuro. Não podemos continuar a tratar este dado como mais uma estatística fria. É, na verdade, uma denúncia viva e dolorosa da negligência de um país para com seus próprios filhos. Porque quando uma criança é privada de crescer com saúde, é toda a nação que encolhe com ela. Esse é um novo dado que assusta Moçambique e é um alarme para os moçambicanos. As crianças moçambicanas estão desnutridas. Um dado que sai hoje e choca: 38% das crianças moçambicanas estão desnutridas. Uma coisa que acontece, nós sabemos muito bem como a alimentação de várias crianças é muito complicada e como isso reflete na situação de educação. Nós já presenciamos crianças que não conseguem aprender, têm dificuldades seríssimas, sem contar a deficiência do próprio sistema de educação moçambicano, que não está preparado para receber essas crianças que precisam de certa atenção. Imagina um país como Moçambique, tem potencial incrível, tem muita mão de obra, porque tem muitos jovens moçambicanos que estão dispostos a trabalhar, estão dispostos a fazer aquilo, a fazer tudo para que o país possa crescer. Os jovens já provaram que estão comprometidos com Moçambique, estão interessados em trabalhar. Mas agora o que se quer é que criem-se oportunidades, é que se evitem esse tipo de situações. Quantas vezes vocês já viram a diferença que existe de forma cognitiva entre crianças de países subdesenvolvidos e crianças de países desenvolvidos? A forma de pensar, a forma de agir, o seu desenvolvimento estrutural. Muitas crianças não atingem o seu auge de crescimento por falta de alimentos saudáveis. E isso é algo que preocupa. Um dado também que mostra que a maior parte dessas crianças, as crianças que passam por questões de desnutrição fazem parte da zona norte de Moçambique. Um dado que assusta, um dado que na verdade reflete aquilo que nós vemos sempre. Moçambique está numa situação que de certa forma preocupa muitos e devia ser olhada com muita atenção. Neste momento, a situação no norte de Moçambique
acaba afetando, porque nós vemos pais que não conseguem produzir, mães que não conseguem sustentar as suas crianças, e isso de certa forma afeta aquilo que é o desempenho no crescimento, aquilo que é o desempenho na nutrição deste jovem que pode no futuro contribuir de forma significativa para os moçambicanos. Nós estamos a falar de quase 40%, 4 a cada 10 crianças em Moçambique pode estar a sofrer de desnutrição. É um dado que assusta, é um dado que não devemos olhar com frieza e sim devemos olhar com muita atenção, porque reflete aquilo que é a realidade dos moçambicanos neste momento. O que você acha disso? Quais são as medidas que você propõe para que isso possa ser eliminado de todas as formas possíveis, porque nós queremos crianças a desenvolverem, crianças a crescerem e a ter um futuro melhor que o presente de hoje em Moçambique. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África é uma perspectiva africana. Faça questão de subscrever e sempre estar atento às informações que nós trazemos a todo momento. Obrigado, até a próxima.